Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal e estamos na leitura do nosso livro Uma Vida com Propósitos. E estamos já no nosso 19º dia da leitura. Se você ainda não faz parte do nosso canal, quero te convidar a fazer parte. Venha compartilhar conosco desses momentos incríveis de aprendizado dessa leitura. Se você já faz parte do canal, eu quero te agradecer por estar nos acompanhando e se você acha importante que essa mensagem possa transformar a vida de alguém, compartilhe ela com alguém, para que possa também trazer essa experiência maravilhosa na vida de alguém. Vamos para a leitura de hoje? A leitura de hoje tem o tema Cultivando a Comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Você encontra isso em Tiago 3,18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, as refeições comunitárias e a prática da oração. Atos 2,42. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos, por isso carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhes essas coisas, para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudos ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, é claro. Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e outros em outras práticas pecaminosas, essa é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada por medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um outro membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor. Por que não podemos viver em comunidade sem sinceridade? Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por cercear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona,
ela é imediatamente encoberta a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor, panos quentes, intervém e tenta emplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentira, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende de franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos. Jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Isso é grosseria. A Bíblia diz: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale como se fosse com seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe, ou com as jovens como se fossem suas irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se fosse nada. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos, de nenhum tipo, e para os religiosos e impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam que sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus e contra os seus amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se fosse isso normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Que palavra forte, né? A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muro entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A humildade é o unguento que acalma e suaviza os relacionamentos,
Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pelo qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer e ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portarmos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo sua fraqueza, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando abertos a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se da companhia de outras pessoas. E não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipos, ele aconselha: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os demais e não pensam em si. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que se irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil. E normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto para o nosso. Elas são uma oportunidade para crescimento e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns com os outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços e temperamentos irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é um relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto
que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer algumas coisas não tornar esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos, dúvidas e não serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e os seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto outros irmãos pecam, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros supera os maiores, ou melhor, separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensões entre os cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonem, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animem-se uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto em ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa convivência ou com a nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa vida espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para partir do pão e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos que estejam incluídos as 9 características da comunhão bíblica. Compartilharemos nosso desenvolvimento, o nosso verdadeiro sentimento, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não divulgaremos segredos alheios que são ditos em confiança, sigilo. E faremos todo o grupo uma prioridade, constância.
Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo pelo qual a comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Ah, que palavra difícil, né? Como é difícil a gente manter uma comunhão hoje, porque existem tantas diferenças, tantas coisas a serem vencidas, mas que essa palavra possa realmente nos trazer ânimo e nos fazer pensar em como nós agimos, como nós podemos melhorar. Que essa palavra possa realmente ter tocado o seu coração, assim como tocou no meu. Preciso melhorar em muitos aspectos. Uma pergunta para a gente meditar. Como eu poderia ajudar hoje o meu grupo, a minha igreja, a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Fica a pergunta. O que nós podemos fazer para mudar? Nós nos acostumamos a viver uma superficialidade e que ela seja quebrada hoje, para que nós possamos viver uma vida realmente de comunhão, sincera e verdadeira. Que essa palavra possa realmente ter tocado o seu coração. E compartilhe com alguém, compartilhe com sua igreja, com seus membros, com seus amigos, para que nós possamos realmente começar a cultivar uma comunhão verdadeira. Fique com Deus e até a próxima.